E vamos retomando a releitura da obra Crônicas de Além-Túmulo, agora no capítulo 17, de título Hauptmann. Apenas fazendo uma breve introdução sobre este título, que Humberto de Campos aqui se refere a Richard Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann foi um carpinteiro nascido na Alemanha e que foi condenado pelo sequestro e assassinato do filho de 20 meses do aviador Charles Lindbergh e da sua esposa Anne Lindbergh. O sequestro de Lindbergh ficou conhecido como o crime do século. Então, como este crime se passou mais ou menos na época em que Chico Xavier estava psicografando este livro, Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos penetra naquela situação que ocorrera e nos traz aqui seu ponto de vista e suas elucidações, claramente do ponto de vista dos espíritos. Então vamos ao texto. Abre aspas. Na casa da morte. Fecha aspas. Em Trenton, Bruno Richard Hauptmann desfolha pela última vez o calendário de suas recordações. É de tarde, o condenado sente esvaecer-se-lhe a derradeira esperança. Já não há mais possibilidade de adiantamento da execução depois das decisões do grande júri de Mercer, e o caso Wendell representava o único elemento que modificaria o epílogo doloroso da tragédia de Hopewell. O governador do estado de Nova Jersey já havia desempenhado a sua imitação de Pilatos, e o senhor Kimberling nada mais poderia realizar que o cumprimento austero das leis que condenaram o carpinteiro alemão à cadeira elétrica. Hauptmann sente-se perdido diante do irresistível e chora, protestando a sua inocência. Recapitula a série de circunstâncias que o conduziram à situação de indigitado matador do Baby Lindbergh. E espera ainda que a justiça dos homens reconheça o seu erro, salvando-o à última hora, das mãos do carrasco. Mas a justiça dos homens está cega. Tateando na noite escura de suas vacilações, não viu senão a ele no amontoado das sombras. A polícia norte-americana precisava que alguém viesse à barra do tribunal responder-lhe por um crime nefando, satisfazendo assim as exigências da civilização, salvaguardando o seu renome e a sua integridade. E o carpinteiro de Bronx, o olhar marcado de lágrimas, recorda os pequenos episódios da sua existência. A sua velha humilde de Cament's, o ideal da fortuna das terras americanas, a esposa aflita e desventurada e a imagem do filhinho, brincando nas suas pupilas cheias de pranto. Hauptmann esquece-se então dos seus nervos de aço e da sua serenidade perante as determinações da justiça e chora convulsivamente, enfrentando os mistérios silenciosos da morte. Paira no seu cérebro a desilusão de todo o esforço diante da fatalidade e, sentindo o escoamento dos seus derradeiros minutos, foge espiritualmente do torvelinho das coisas humanas para se engolfar nas meditações das coisas de Deus. Suas mãos cansadas tomam a Bíblia do padre Werner e o seu espírito excursiona no labirinto das lembranças. Ao seu cérebro atormentado voltam as orações aprendidas na infância, quando sua mãe lhe punha na boca os salmos de Davi e o santo nome de Deus. Depois disso ele viera para o mundo largo, onde os homens se devoram uns aos outros no círculo nefasto das ambições. Suas preces de menino se perderam como restos de um naufrágio em noite de Procela. Ele não conhecera nenhum apóstolo e jamais lhe mostraram
no turbilhão escuro das lutas humanas, uma figura que se assemelhasse àquele homem suave dos evangelhos. Entretanto, nunca como naquela hora ele sentiu tanto desejo de ouvir-lhe a palavra sedutora do Sermão da Montanha. Aos seus ouvidos ecoavam as derradeiras notas daquele cântico de glorificação aos bem-aventurados do mundo, pronunciado num crepúsculo há 2000 anos, para aqueles que a vida condenou ao infortúnio, e a uma voz misteriosa lhe segredava aos ouvidos os segredos da cruz, cheia de belezas ignoradas. Hauptmann toma o capítulo do Salmo 23 e repete com o profeta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O relógio da penitenciária prosseguia, decifrando os enigmas do tempo, e o carrasco já havia chegado para o seu terrível mister. 50 testemunhas ali se conservavam para presenciar a cena do supremo desrespeito pelas vidas humanas. Médicos, observadores das atividades judiciárias, autoridades e guardas ali se reuniam para encerrar tragicamente um drama sinistro que emocionou o mundo inteiro. O condenado, à hora precisa, cabelos raspados à máquina zero e a calça fundida para que a execução não falhasse, entra, calado e sereno, na câmara da morte. Havia no seu rosto um suor pastoso como o dos agonizantes. Nenhuma sílaba se lhe escapou da garganta silenciosa. Contemplou calmamente o olhar curioso e angustiado dos que o rodeavam, representando ironicamente o testemunho das leis humanas. No seu peito não havia o perdão de Cristo para os seus verdugos, mas um vulcão de prantos amargos torturava-lhe o íntimo nos instantes derradeiros, considerando toda a inutilidade de ação diante do destino e da dor. Deixou-se amarrar à poltrona da morte, enquanto os seus olhos tangíveis não viam mais os benefícios alegres da claridade, mergulhando-se nas trevas compactas em que iam entrar. Eliot imprime o primeiro movimento à roda fatídica. Correntes elétricas anestesiam o cérebro do condenado, e dentro de 4 minutos, pelo preço mesquinho de alguns centavos, os Estados Unidos da América do Norte exercem a sua justiça. Não obstante as dúvidas tremendas que pairam sobre a culpabilidade do homem sobre cuja cabeça recaíram os seus rigores de suas sentenças. Muito se tem escrito sobre o doloroso drama de Hopewell. Os jornais de todo o mundo focalizaram o assunto e as estações de rádio encheram a atmosfera com as repercussões dessa história emocionante. Não é demais, portanto, que um morto se interesse por esse processo que apaixonou a opinião pública mundial, não para exercer a função de revisor dos erros judiciários, mas para extrair a lição da experiência e o benefício do ensinamento. As leis penais da América do Norte não possuíam elementos comprobatórios da culpa do Bruno Hauptmann, como autor do nefando infanticídio. Para conduzi-lo à cadeira da morte não se prevaleceu senão dos argumentos dubitativos, inadmissíveis dentro da cultura jurídica dos tempos modernos. Muitas circunstâncias preponderavam no desenrolar dos acontecimentos e que não foram tomadas na consideração que lhes era devida. A história de Isidoro Fish, a ação de Beth Kahn e de Violeta Scarpe, a leviandade das acusações de Jafes e Condon e a dúvida profunda, empolgando todos os corações que acompanharam em suas etapas dolorosas o desdobramento desse processo sinistro. Mas em tudo isso, nessa tragédia que feriu cruelmente a sensibilidade cristã, há uma justiça pairando mais alto que todas as decisões dos tribunais humanos, somente acessível aos que penetraram o escuro mistério da vida.
no ressurgimento das reencarnações. Hauptmann sacrificado na sua inocência, Harold Hoffmann com um desprestígio político perante a opinião pública do seu país, e Lindenberg, herói de um século, ídolo do seu país e um dos homens mais afortunados do mundo, fugindo de sua terra a bordo do American Porter, onde quase lhe faltava o conforto mais comezinho, como se for um criminoso vulgar. São personalidades interpeladas na terra pela Justiça Suprema. Nos mundos e nos espaços há uma figura de Argus observando todas as coisas. No seu tribunal do direito absoluto, a Têmis divina arquiteta a trama dos destinos de todas as criaturas. E só nessa justiça pode a alma guardar a sua esperança, porque o direito humano, quase sempre filho da supremacia da força, é às vezes falho de verdade e de sabedoria. Dia virá em que a justiça humana compreenderá a extensão do seu erro, condenando um inocente. As autoridades jurídicas hão de se preparar para a enunciação de uma nova sentença, mas o processo terá subido integralmente para a alçada da equidade suprema. Debalde, os juízes da terra tentarão restabelecer a realidade dos fatos com os recursos de sua tardia argumentação, porque nesse dia, quando Bruno Richard Hauptmann for convocado para o último depoimento em favor do resgate de sua memória, o carpinteiro de Bronx, que os homens eletrocutaram, não passará de um punhado de cinzas.